você, Helena Casanovas Vieira, cofundadora e diretora de pesquisa e desenvolvimento da Aliança Empreendedora. Vamos dar um momentinho para você falar acerca da aliança. Eu sou Rosiméria Almeida Lopes, atualmente vice-presidente da ANEGEP, que é a Associação Nacional de Estudos de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, que é uma associação que congrega interessados nesses assuntos e a gente promove formas de compartilhar esse conhecimento, tá? Então, inicialmente, Helena, só para você situar as pessoas que vierem assistir o nosso vídeo, o que é a Aliança Empreendedora? Tá bom, vou contar. A Aliança é uma organização social que foi fundada em 2005, aqui em Curitiba, que é a sede principal da Aliança, com o objetivo de apoiar empreendedores de periferia, né? Então, dentro de um perfil mais informal, então são pessoas que empreendem de maneira informal na sua maior parte e que a maior parte também começou por necessidade. E a ideia da aliança é dar apoio principalmente no acesso a conhecimento para esse público, de duas maneiras, né? Um que é desenvolvimento, que é ajudar no desenvolvimento de habilidades e competências para empreender. A gente trabalha ferramentas de gestão e aí a gente faz isso por treinamentos, tanto presenciais quanto em vídeo, né? A gente faz treinamento online também e com mentoria, oferecendo mentoria. Então a gente também faz um treinamento aí para os mentores poderem abordar esses temas, né, de desenvolvimento do comportamento empreendedor, como abordar algumas ferramentas de gestão para poder apoiar os empreendedores no dia a dia dos negócios. A Aliança tem escritório em Curitiba, a gente tem uma sede em São Paulo também, e temos um escritório em Recife, e a gente atua de maneira nacional por meio de parcerias com organizações locais. Então, a gente tem atuação em todos os estados, a gente já teve projetos acontecendo em todos os estados no Brasil, e a gente faz isso por meio dessas parcerias aí, a gente treina essas organizações para que elas usem as metodologias da aliança e façam o apoio e adaptação para o público local, né? Pensando que o Brasil é super plural aí nas suas diversidades, enfim, as suas especificidades. Então, a gente precisa desse conhecimento local para poder chegar melhor nos empreendedores lá na base. Uhum. Então, esse é o geral da aliança. Ou seja, a aliança ela tem uma trajetória já longa, são 15 anos. Né? Sim, 15 a gente anos. Não chega nessa cobertura nacional do dia para a noite. Só para a gente entender, você é cofundadora. Quem mais participou desse momento inicial, da geração da ideia e da concretização da Aliança Empreendedora? Então, éramos sete fundadores, né, lá em 2005, que estão ainda na aliança. Tem eu e tem a Lina, que é a atual vice-presidente e diretora executiva da aliança. A gente tem o Rodrigo Brito, que durante muitos anos esteve com a gente. Teve o Eduardo Camargo, que ficou até 2013, se não me engano. Tem o Pachenda, o Luiz Pachenda. Temos a Maria Fernanda, que trabalhou muito tempo na Shell e, enfim, saiu logo no início, assim, ela ficou com a gente os 2 primeiros anos. E a gente tem mais a Naomi também, que foi aí completando os 7 fundadores, né? Todos vindos de empresa júnior. Não sei se você quer que eu conte um pouco de como a aliança começou. A gente já vai ter esse gancho já. Então, lógico, são vários fundadores, mas a gente vai procurar, então, verificar, quer dizer, do seu ponto de vista, da sua participação nessa história, como é que foi, né? Então, inicialmente, a gente tem aqui algumas informações sobre a sua formação escolar. Tá? É lógico que a formação e a experiência da pessoa vai muito além da sua formação escolar. Mas só para as pessoas saberem, eu tenho aqui informação de que você fez fundamental e médio, o médio na Escola Militar de Curitiba, que você fez administração na Universidade Federal do Paraná e tem uma formação em dinâmica de grupo.
Então, eu gostaria que você, pegando esse gancho, Helena, você diga assim, no que é a sua formação e as suas experiências anteriores, porque você também teve experiência como empreendedora antes. Eu tenho aqui a informação de que você teve um bar, o Pandora Bar, e teve a Carinho de Pano Confecção. No que você acha que essa experiência pregressa e sua formação influenciaram você no sentido de ajudar a gerar a aliança empreendedora? Tem total conexão, assim, acho que talvez só não o meu ensino médio, mas quando eu entrei na universidade, né, eu já tive logo no primeiro ano a oportunidade de entrar na empresa júnior da universidade, e aí que mudou muito a minha cabeça, porque eu entrei para a administração muito na intenção de me tornar uma grande executiva, né, de trabalhar numa grande empresa, enfim. E foi a experiência na empresa júnior que fez mudar a minha cabeça, porque foi lá que eu conheci o mundo dos microempreendedores, né? Foi lá que eu conheci esse motor da economia que é direcionado pelos micro e pequenos empreendedores e também a estatística de quebra deles, que era extremamente alta, isso já mudou um pouco, continua sendo alta, mas não é como há 15 anos atrás, né? E qual era o nosso papel enquanto administradores para mudar essa realidade, né? De se esses empreendedores geram a maior parte dos empregos, se são esses empreendedores que movimentam aí 50% do nosso PIB, enfim, como é que não tem ninguém olhando para eles, né? Não tem ninguém dando apoio na parte de gestão ou ajudando esses empreendedores a crescer. Então, me despertou isso na empresa júnior, porque a gente trabalhava com pequenos empreendedores e eu queria trabalhar, na verdade, com aqueles que nem procuravam a empresa júnior, ou seja, aqueles que estavam mesmo nas periferias ou que trabalhavam ali na barraquinha de cachorro-quente, enfim, e que garantiam ali o seu sustento e o sustento da família e sem apoio nenhum, né, de nenhuma organização que ajudasse com que eles enxergassem que aquilo é um negócio, que eles tinham que empreender, né, e melhorar no dia a dia dos negócios para poder ganhar mais e poder melhorar suas condições de vida. Então, foi essa experiência que me mudou completamente e me deu muita vontade de empreender também. O que eu notei? Que o conhecimento que eu tinha na universidade era um conhecimento que não me ajudava a empreender. Isso, para mim, foi um divisor também de águas, né? A universidade de administração, na época, né, me ajudava a ser uma executiva, mas não me ajudava a empreender, né? Então, eu fui empreender e fui ter o bar, eu estava no meu terceiro ano de faculdade e eu notei o quanto eu não sabia nada sobre gerir uma empresa ou sobre como abrir uma empresa. Então, me botou assim na fogueira, no sentido da dificuldade que os empreendedores enfrentam mesmo na hora de abrir um negócio, gerir um negócio, que isso é um conhecimento que nem na faculdade de administração a gente tem, né? Então, me mostrou o tamanho do buraco, assim, então me influenciou completamente, e principalmente por ter empatia com as dificuldades que esse público enfrenta lá no dia a dia. Só que quando a gente começou a fazer o trabalho enquanto aliança empreendedora, e eu estava muito na linha de frente, né? Eu ia até as comunidades e atuava junto com os empreendedores, a gente começou muito num sentido de ir até os empreendedores. Então, a gente fez algumas parcerias com os CRAs, né, aqui de Curitiba, e dentro dos CRAs... Deixa eu só dar um stop aí, Helena, porque a gente já vai ter uma questão mais à frente sobre as parcerias. Então, a gente voltando um pouquinho mais nesse ponto inicial, é uma pergunta até que não está aqui no roteiro, mas você deu margem para ela. Tá? Então, você notou que tinha um gap muito grande entre a formação que você recebia na administração, que te preparava para executiva, mas não para ser a cabeça, a pessoa que realmente fundava e ia direcionar os rumos de uma empresa. Você podia dizer exatamente que conhecimentos que você sentiu falta e que a faculdade deveria dar? Sim. Eu acho que uma coisa meio que geral, né? Assim, por exemplo, na minha aula de marketing,
a gente pensava em campanhas de marketing com orçamentos absurdos. Assim, é uma coisa que eu não aplicaria, mesmo sendo uma executiva logo na sequência, entrando numa grande empresa, eu nunca ia entrar numa posição de pensar um orçamento daquele tamanho para marketing, né? Planejamento financeiro, a mesma coisa, assim, você vai trabalhar com orçamentos e tal, daquele tamanho que a gente tinha dos exercícios da faculdade, isso, pô, até eu ser gerente financeiro e usar esse conhecimento, gente, eu já esqueci isso aqui, né? Então era uma coisa muito longe do que a gente encontrar ali, até na realidade enquanto executiva, né? E na minha aula de empreendedorismo, eu aprendi a fazer um plano de negócios, né? Mas tinha muito pouca prática e muito pouco do comportamento e do teste em si, que é importantíssimo na hora de empreender. Então, o que para mim me faltou? Primeiro, faltou todo o processo de abertura de empresa, que eu acho que é importante qualquer administrador saber. Aonde que você vai? Quais são os órgãos que você tem que procurar se você quer abrir uma empresa, né? Tipo, a parte documental. É super importante. Eu não tive nada disso, eu não sabia nem o que era um alvará. Quando eu saí, assim, durante a faculdade, eu nunca tive contato com esses documentos. O que é você tirar uma licença sanitária, por exemplo. Enfim, não sabia que documentos eram esses, né? Eu fui aprender na raça mesmo. E a outra coisa é, como é que você faz marketing, como é que você faz orçamento financeiro, planejamento financeiro, com um orçamento de uma microempresa, com um capital que você vai começar, sei lá, com 5 mil reais, 10 mil reais. Ou até do zero. Ou do zero, você vai começar com o que você tem em casa. Como é que você começa alguma coisa com o que você tem na sua casa, o que você pode emprestar com as pessoas que estão ao seu redor? Que esse é o exercício de empreender, né? Como é que você começa a partir daquilo que você tem? Então, faltou isso, assim. Eu nunca a ser criativo, né? Que é o que qualquer empreendedor precisa, né? Para gerir um negócio, assim. Então era isso, eram coisas muito megalomaníacas que eu vi na universidade, divididas, e aí eu não via prática, assim, no dia a dia mesmo. Ou seja, faltava de um lado chegar na realidade do pequeno, do começar às vezes a partir do zero, e do outro lado faltava sair do plano para agir mesmo, implementar. Tá? Agora, então, depois aí da sua experiência aí, tanto na empresa Júnior, ou o Pandora Bar e a Carinho de Pano Confecção, como é que surgiu essa ideia e como é que foi esse processo para iniciar realmente a Aliança Empreendedora? Então, tudo aconteceu meio que ao paralelo, tá? Não dá nem para botar numa linha do tempo. Compartimentar. Não tem nem como. Mas assim, a gente começou a ideia da aliança, foi realmente com pessoas que faziam parte do movimento Empresa Júnior, e nessa ideia de atender empreendedores e pessoas que não se viam empreendedoras. Então, a gente começou a fazer, a gente foi no Encontro de Empresa Júnior em São Paulo, e lá foi apresentado para a gente uma organização que chamava Empreendedores de Sonhos, e a ideia deles era uma incubadora para jovens que queriam empreender na periferia e que era um processo de aceleração. Então, a gente adorou essa ideia, os fundadores, né, ali, a gente adorou essa ideia, a gente trouxe essa ideia da Empreendedores de Sonhos para Curitiba, a gente fechou uma parceria com a Prefeitura de Curitiba aqui, a gente teve um projeto, um orçamento para a gente começar, e a gente começou num dos barracões do Linhão do Emprego, no Cajuru ali. E a gente fez um ano de projeto, a gente selecionou 10 empreendedores e uma cooperativa de costura para começar lá dentro desse espaço. E depois de um ano de projeto, esses empreendedores, dos 10, 7 de fato começaram a confecção e 3 realmente foram para frente, né? Assim, conseguiram microcrédito para poder começar os negócios. Então, com essa experiência, a gente notou várias coisas, assim. Primeiro que a gente conheceu a região do Cajuru e a gente viu quantos empreendedores tinham lá, né? E que não valia a pena a gente
ter um gasto enorme com o espaço físico, que a gente tinha uma capacidade ali para atender, né, dentro do espaço físico, se a gente podia atender muito mais empreendedores indo até onde os empreendedores estavam ali na região. Então a gente mudou a metodologia, só que o pessoal da Empreendedores de Sonhos não gostou da ideia, né, da gente mudar a metodologia, de sair desse modelo de incubadora para a gente pulverizar e realmente ir até os espaços onde esses empreendedores estavam. E aí a gente, com isso, rompeu com eles. E aí que nasceu a Aliança Empreendedora, né, no sentido de ir até os empreendedores e atender eles localmente. Então a gente começou muito no sentido de apoiar empreendedores em grupo. A gente depois migrou ali em 2008 e 2009 para atender empreendedores individuais, mas o início da nossa história era com grupos produtivos, com grupos de catadores de material reciclável, com grupos de artesanato e de costura. Então eram pessoas que empreendiam coletivamente, né? E aí que a gente foi aprender na prática como a nossa linguagem era diferente da linguagem prática, né? E a gente teve que adaptar toda a forma como a gente trabalhava a gestão de negócios para a realidade desse público, né? Que eu falava lá os jargão eu lembro disso, né? Desse dia me marcou também. Então, eu estava falando do mercado, que eles tinham que se adaptar ao mercado, e aí eles estavam entendendo que eu estava falando de supermercado. E não do mercado de uma maneira geral. Eu falei, gente, como a minha linguagem é diferente da linguagem real, né? Do dia a dia. E aí que a gente começou a se debruçar mesmo para aprender a linguagem desse público específico, que está lá, né, no dia a dia, e também aprender sobre dinâmica dos grupos. E é por isso que eu fui estudar a dinâmica dos grupos, e depois eu fui estudar análise transacional, que é um lado da psicologia, né? Porque muito mais do que ensinar a fazer uma gestão e uma precificação, as pessoas elas tinham que se entender empreendedoras, né? E elas tinham que se entender coletivamente enquanto sócios, enfim. Então a gente se aprofundou ali na dinâmica dos grupos, eu fui buscar esse conhecimento para poder trabalhar comportamento. E aí foi aí que foi um salto, né, na metodologia da aliança, da gente entender que a gente tinha que trabalhar, que veio o nosso lema de que a gente acredita que todo mundo pode empreender, e que é algo que a gente aprende, né, no decorrer da vida, só que para aprender a gente precisa olhar para comportamento. Então foi nesse momento que a gente decidiu que as nossas metodologias trabalhariam com o desenvolvimento de comportamento, que está ali na essência da criação de tudo que veio da aliança depois, né? Foram esses 2 primeiros anos aí, de 2005 a 2007, que a gente entendeu que o principal do nosso trabalho era entender quais são os comportamentos que a gente quer transformar nas pessoas que a gente está trabalhando, e aí a consequência disso é o uso das ferramentas de gestão, e que elas precisavam estar no nosso material, mas como uma consequência do comportamento que a gente quer desenvolver. Então é isso que está na essência aí da criação, né, da aliança, que é essa mescla do conhecimento da administração, só que muito adaptado para a realidade do dia a dia, e essa questão do comportamento que foi essencial na nossa criação metodológica ali dos 2 primeiros anos. Então, eu sei dar o ensejo de perguntar para você, porque você várias vezes mencionou a gente. A gente, nesse momento inicial, sobretudo no momento inicial, era quem exatamente? Eram esses 7 que você já mencionou? Eram esses, em 2007 a gente já nem era mais esses 7, né? Já tinham outras pessoas que faziam parte da aliança, mas quem era assessor mesmo, quem ia lá para a base era eu. A Lina ia um pouco, mas depois ela assumiu mais a parte financeira da aliança. E a Marina Egg e a Caroline Appel. Nós 3, principalmente, éramos as pessoas que a gente atendia os empreendedores lá na ponta. Então, quando eu falo a gente, eu falo principalmente de nós 3, né? E essa saga de descobrir o que é uma metodologia, como sistematizar uma metodologia e buscar a base teórica, tudo que a gente teve que ir aprendendo na raça,
até porque eu tinha o meu jeito de fazer, a Carol tinha o jeito dela de fazer e a Marina tinha o jeito de fazer, e a gente chegou à conclusão de que a gente precisava sistematizar, porque senão a gente não ia ter os mesmos resultados. E aí a gente foi atrás de entender como sistematizar esse conhecimento, e a aliança começou a crescer também. Porque em 2007, a gente teve o nosso parceiro Alphaville, que convidou a gente para ir para São Paulo e para Recife. E como é que a gente ia para São Paulo e para Recife se a gente não tinha nada sistematizado, um passo a passo do que a gente fazia? Como é que a gente ia treinar pessoas, enfim. Então, quando eu falo a gente, é esse grupo aí, esse trio. Tá. Então, logo, quando vocês começaram, só para você sintetizar, que conhecimentos ou habilidades você ou vocês tinham na época que vocês começaram, se você tivesse que sintetizar? E depois, essas descobertas de quais outros conhecimentos vocês precisaram buscar? O que eu posso dizer é que o que a gente tinha de útil no começo era a vontade de atender esses empreendedores, assim, é ter a causa mesmo, né? Eu acho que era isso que a gente teve, porque aí a gente só descobriu o que a gente não tinha na prática mesmo. A gente descobriu que a gente não tinha um linguajar adequado, né? A gente descobriu que os conhecimentos de administração e gestão que a gente aprendeu na faculdade, eles não se aplicavam para os microempreendedores na realidade deles. E a gente descobriu também a importância do trabalho em grupo e do desenvolvimento de competências em grupo, o quanto isso era importante para o desenvolvimento do empreendedor. E aí que a gente foi buscar esses conhecimentos, né? Tanto na dinâmica de grupos, quanto na análise transacional, e aí adaptando a linguagem mesmo e aprendendo com os empreendedores o linguajar deles, né? E adaptando isso e pegando esse conhecimento da base e sistematizando para poder fazer sentido para outros empreendedores. Então, a gente aprendeu que a gente tinha que aprender com eles e pegar os exemplos que a gente tinha dos microempreendedores, como eles faziam e estudar isso, para daí ajudar os outros empreendedores que não estavam no nível desses empreendedores da periferia que já tinham sucedido, enfim, que já eram exemplos para as comunidades. Ou seja, isso envolveu muita flexibilidade, muita aprendizagem, muita disposição de transformar e colocar isso tudo de uma forma mais compreensível dentro do universo deles, né? Exato. Nesse início, pensando bem no início da aliança, se você tivesse que dizer, olha, que recursos vocês tinham à mão, que recursos vocês utilizaram naquele momento? A gente usava muito. A gente fez uma base de conhecimento, tudo no começo da aliança era baseado em plano de negócios, tá? Até 2000, até a gente conhecer o Effectuation, ali em 2009, por aí, que a gente conheceu o Effectuation e aí a gente mudou a metodologia toda a partir disso. Mas até então o que a gente usava era um passo a passo para a construção de um plano de negócios com os empreendedores. Então a gente formatou o que a gente chamava de folhas-tarefa e a gente imprimia esses materiais. A gente não tinha, no começo, a gente não tinha nenhum escritório próprio, então a gente usava muito o espaço das nossas casas, né? Até a gente ter um primeiro escritório, enfim. Então a gente imprimia isso, essas folhas-tarefa, e a gente se deslocava até os locais onde estavam os empreendedores, os grupos de empreendedores, e a gente fazia essas rodas de conversa, né? Então a gente usava esse momento de anfitriar, né? De saber como é que os empreendedores estavam chegando e tal, e aí a gente fazia essa parte de explicação teórica para eles, e a gente utilizava essas folhas-tarefa como atividades práticas. E aí eles tinham que trabalhar em conjunto para resolver aquelas questões que a gente estava levando para eles. Então, a gente levava muito exercício de quem que é o cliente de vocês, e aí eles montavam esse cliente, uma figura, né, uma persona, quem que é essa pessoa. Então a gente fazia essas atividades práticas
com eles ali, e aí eles iam montando o negócio deles conforme o tempo ia passando, né? Então a gente fazia, nossa primeira metodologia era uma metodologia de 3, 4 meses, assim, para a formatação desse plano de negócio, qual que era o produto, melhoria do produto, para quem que ele é, qual que é o preço dele, então tudo a gente trabalhava aplicado para o negócio deles. Nada era, tipo, fictício, assim, todos os exercícios eram o que eles iam aplicar de fato, né? A gente usava muito ficha de produto também, porque era muito produto de artesanato e tal. Então a gente ia aplicando no negócio deles aquilo que eles estavam vendo, o que a gente estava levando para eles de teoria. Aí depois dos 4 meses eles faziam essa apresentação, tipo um pitch, né? Que eles faziam essa apresentação para mostrar o que eles tinham construído nesses 4 meses de negócio. E aí depois disso aí depois a gente trabalhava em cima de um planejamento que eles é que diziam pra gente o que eles queriam trabalhar. Então, a gente está precisando desse tema. Aí a gente trazia os temas de acordo com o que cada grupo precisava trabalhar. Esse era o nosso primeiro approach, foi esse. E aí depois a gente viu que eles pegavam o plano de negócio e largavam assim no canto, né? E teve a nossa experiência com empreendedores individuais também, que daí fez a gente ir buscar cada vez mais outras fontes teóricas que não fossem as tradicionais e as clássicas. Entendi. Então, deixa eu ver se eu consigo resumir bem aí no início os recursos que eu captei que vocês usavam. Logicamente, vocês usavam o conhecimento que vocês tinham à época, toda a motivação e disposição de vocês de realmente ajudar a desenvolver e a alavancar esses empreendedores. Vocês usavam as próprias casas de vocês, os computadores, impressoras, etc. Ou seja, eram os recursos que vocês tinham à mão na época. Sim, a gente começou muito com bem effectuation, assim, a gente começou com o que a gente tinha de conhecimento, com a rede de contatos que a gente tinha também, porque os nossos primeiros parceiros foram parceiros que vieram lá da empresa Júnior, de quando a gente organizou um encontro lá, que era o Encontro Nacional de Empresas Juniores. A gente fez vários contatos e esses contatos foram os nossos primeiros financiadores. Então, conta um pouquinho mais sobre isso para a gente, porque a gente quer saber como é que vocês mobilizaram ou estruturaram essa rede de contatos, como é que vocês procuraram e conseguiram essas primeiras parcerias. Então, a gente começou assim, a gente começou sem dinheiro nenhum, né? A gente começou todo mundo voluntário e se encontrando em café e nas nossas casas com o que a gente tinha, né? Então, a gente começou a fazer esse trabalho desse jeito. E aí a gente começou a vender o projeto para os contatos que a gente tinha feito enquanto a gente estava na empresa Júnior. Então, na empresa Júnior, a gente organizou o 9º Encontro Nacional de Empresas Juniores e a gente foi um encontro que mudou também a história do movimento Empresa Júnior, esse encontro específico. E o Rodrigo, que era um ótimo captador, acho que dentre os fundadores, eu fiquei muito com a parte metodológica e de ter eficiência e eficácia no que a gente estava fazendo com os empreendedores, então ter resultado com o trabalho, e ele era uma pessoa que dos contatos, né? Então ele que fez essa parte do Encontro Nacional, ele fez vários contatos com a FIEP, né, com a Prefeitura de Curitiba. Então, ele resgatou todos esses contatos quando a gente começou, né, a aliança. Então, foi lá apresentar mesmo, né, o que a gente estava fazendo. A gente está com essa ideia de apoiar empreendedores nas periferias, empreendedores informais, fez essa apresentação. E aí, a gente conseguiu o nosso primeiro parceiro, que foi a Fundação de Ação Social, ela veio desses primeiros contatos que a gente fez ali. E o pessoal da Empreendedores de Sonhos fazia parte de uma rede internacional que chamava Ashoka. Chama Ashoka, né? Fundação Ashoka. A Fundação Ashoka e a Vina, e a Fundação Avina. E a partir dessa pessoa, da comunidade de Empreendedores de Sonhos, a gente teve contato com a Ashoka e com a Vina, e aí o Rodrigo começou a fazer um processo seletivo para poder ser fellow Ashoka
e Fellow Avina. E aí, depois de um ano ali, de um monte de entrevista e não sei o que, nananã, a gente conseguiu, ele conseguiu, né, ser aprovado com Fellow Ashoka. E, na época, a Ashoka dava uma bolsa de 3 mil reais, alguma coisa assim. E o Rodrigo pegou esse dinheiro e dividiu entre todo mundo que fazia parte da aliança na época, financiou a aliança com esse dinheiro, com essa bolsa que ele recebia, né? E aí a gente conseguiu fechar um projeto também, conseguiu fechar um projeto com a Avina, então a gente foi aprovado da Avina e a gente conseguiu fazer aprovar um projeto com o Instituto Walmart, que também era um pessoal que tinha conhecido a gente. Lá já conhecia a gente da empresa Júnior, do Encontro Nacional, que a gente tinha organizado. Então eram pessoas que estavam por ali. Então eu lembro que era uma sexta-feira 13, inclusive, quando a gente recebeu esses primeiros financiadores, assim, tanto a da Avina, a resposta da Avina, quanto a aprovação desse projeto com o Instituto Walmart. Então, foi o primeiro financiamento que a gente teve para apoiar 9 grupos produtivos na região do Cajuru. E aí a gente começou a ter salário, né? Foi aí que eu tive meu primeiro salário, depois de um ano e meio aí. Isso já em 2000 e... Isso era era metade de 2006, já quase para o fim de 2006. 2006, tá.